Aleluias. Se é para Jesus, pode ser melhor do que isso. Aleluias. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Dá uma cotovelada santa na pessoa que está perto de você e diz para ela: pode se assentar na presença do Senhor. Aleluias. Senhor, eu ergo as minhas mãos nesse momento e declaro que esse lugar está sob a tua proteção. Que tudo aquilo que não pertence à tua vontade caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Que o fluir do teu Espírito esteja nesse lugar. Eu quero anjos do Senhor, anjos com espada de fogo em cada canto dessa igreja, guardando e queimando tudo aquilo que não provém da tua vontade, Senhor. E que em nome de Jesus a tua palavra venha aos nossos corações. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós já estamos no segundo culto desse domingo. O culto das 18 foi uma bênção. Pensa num culto abençoado que foi. Palavra tremenda trazida ao nosso coração. E para isso, amados, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia nesse momento, o livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vai lá. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz só um pouquinho, pastor. Eu aguardo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que fomos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também nisso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Senhor, esta é a tua palavra e é sobre ela que nós vamos meditar nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Abre os nossos ouvidos espirituais, retira todo impedimento, dá-nos o entendimento que só pode vir do Senhor, no nome de Jesus. Amados, aqui Paulo está falando à igreja de Filipe, aos filipenses. Não que eu pense que eu já tenha alcançado alguma coisa. Quando eu leio isso, vindo de quem vem, do apóstolo Paulo, um homem que pregou o evangelho com retidão, dedicação, por onde quer que ele fosse. Homem que enfrentou todo tipo de represália por pregar o evangelho. Homem que enfrentou o cárcere por pregar o evangelho. Todos os tipos de maus tratos. Homem que muitas vezes foi injuriado e caluniado por pregar o evangelho da salvação. Quando ele começa dizendo no versículo 12, não que eu pense que eu tenha alcançado alguma coisa, eu olho para mim e penso, eu alcancei o que então? O que sou eu? Quais são as minhas obras se forem colocadas perto das obras de Paulo? Ou seja, eu estou ainda engatinhando, talvez não tenha saído das fraldas ainda espiritualmente falando. Porque se Paulo fala isso, quem sou eu? E essa pergunta tem que ser feita no nosso coração. Quem somos nós hoje? Será que alcançamos alguma coisa?
Será que somos alguma coisa diante do Senhor? Não, não somos. E mais, amados, precisamos cada dia mais buscarmos a presença dEle. Porque não somos e continuaremos não sendo nada sem Ele. Em contrapartida, Deus sem eu e você, Ele continua sendo Deus, soberano, sobre todas as coisas. Tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Eu quero que nesse momento façamos uma reflexão. Quem somos? O que estamos fazendo? Somos merecedores de alguma coisa? Não, não somos merecedores de nada. A única coisa que nos foi dada pelo Senhor foi a graça, e ela é um favor imerecido. É um favor que não merecemos. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Quando ele fala, não que eu ache que eu tenho obtido alguma coisa, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Note que prosseguir é muito diferente de seguir. Seguir é quando você está movendo-se em uma direção sem nenhum tipo de interrupção. Você está seguindo o seu caminho. Quando se fala em prosseguir ao caminho, muitos percalços aconteceram, ou seja, retomadas tiveram que ser feitas ao longo da nossa trajetória. E que retomadas foram essas? Em que momentos aconteceram esses percalços? Isso é uma coisa que você vai analisar na sua vida hoje. Porque você muitas vezes teve que prosseguir. Muitas vezes o teu caminho foi interrompido por frustrações. Muitas vezes o teu caminho foi interrompido por problemas, por desilusões, por decepções. Mas aqui, amados, Paulo está nos dando uma aula de exortação e fé cristã. Ele está dizendo, mesmo que tenha acontecido percalço, mesmo que tenha acontecido problema, mesmo que tenha acontecido uma grande decepção na tua vida, organiza os teus pensamentos e prossegue na tua caminhada. Não perca o foco do teu alvo. E o nosso alvo é Cristo, amados. O ser humano tem uma tendência de fixar e ter padrões humanos. Nós não seguimos nenhum padrão humano. Porque quando temos um padrão humano, colocamos alguém como referência, talvez seja impossível de chegar naquele patamar. Porque ele é um patamar físico, é algo que você colocou como um objetivo para alcançar na tua vida, que muitas vezes não vai ser possível. Agora, quando colocamos Cristo como exemplo, quando Cristo é o nosso exemplo, quando nós queremos ter o nosso caráter moldado nele, as coisas começam a se transformar na nossa vida. E cada vez que o nosso caráter é fortalecido no Senhor Jesus Cristo, você começa a parar de fazer comparações humanas, você começa a parar de criar estereótipos humanos, porque você começa a olhar para Ele. E quanto mais você olha para Ele, mais você se dá conta que as coisas dessa terra não têm valor. Mas você se dá conta que as coisas que o dinheiro compra não podem comprar as coisas que Jesus tem para nos dar. Eita glória, como Deus é maravilhoso, amados. Nós é que temos uma visão equivocada. Nós é que miramos nas coisas palpáveis. Olhe para o espiritual. Peça no espiritual. Ore para que se confirme no espiritual, porque antes de chegar aqui é gerado lá. Entenda isso. Antes de chegar aqui, repete comigo, antes de chegar aqui é gerado lá. É assim que acontece. Salmo 139 é muito esclarecedor no que diz respeito a isso. Quando os meus ossos estavam sendo entretecidos no útero da minha mãe, o Senhor já tinha todos os meus dias escrito no teu livro. Isso é tremendo. Quando eu ainda era um embrião, amado, a tua mãe não sabia que estava grávida de você, o Senhor já tinha todos os teus dias escritos no livro dele. Porque lá já tinha sido liberado.
lá já havia sido concretizado, porque você é um sonho de Deus. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz: você é sonho de Deus. É isso aí, amado. Não deixa a boca de Satanás nenhuma te desanimar. Não deixa nenhum tipo de pessoa com pensamento negativo, com opinião negativa, tirar a tua alegria, tirar a tua felicidade, tirar a tua esperança, fazer você fraquejar nos teus planos. Deus tem um plano melhor para você. Portanto, se fortaleça em oração, se fortaleça na palavra e comece a orar para que as coisas aconteçam no mundo espiritual, que bênçãos sejam liberadas no mundo espiritual. Aí vai acontecer aqui. Aí nós vamos desfrutar aqui, mas não se apegue às coisas daqui. Se apegue às coisas do Senhor. Tem algo muito importante que Paulo também fala, eu até sublinhei na minha Bíblia aqui, que é um conselho: risca a tua Bíblia, meu amado. Bíblia de crente que não é arriscada e Bíblia que não é ousada. Olha o que Paulo fala lá no versículo 3, face B. Mas uma coisa eu faço. Quantas coisas ele falou? Quantas? Uma coisa eu faço. E ele continua: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eita. Se lembra muito das coisas que aconteceram no passado ainda, amado? Guarda no coração ainda muito rancor do que as pessoas fizeram contigo. Tem muita semente de mágoa dentro do teu coração, porque isso precisa ser arrancado. Paulo está sendo específico aqui, ele está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, foco para as coisas que estão na minha frente, porque o passado é passado, se não tinha outro nome. Já aconteceu, não vai mudar mais, meu querido. Não vai mudar mais. Daí você tem duas opções: ou você fica parado no tempo, fica à beira do caminho, como a Bíblia diz. Beira do caminho significa isso. Todo mundo vai, todo mundo vem, e você está estagnado no mesmo lugar. E por que você está estagnado no mesmo lugar? Porque você está vivendo no que está acontecendo lá atrás, no que já aconteceu lá atrás. Só que você não pode voltar lá. Mas Deus nessa noite está te dizendo: eis que eu estou colocando uma página em branco nas tuas mãos, e estou te oferecendo a minha mão para te ajudar a escrever novamente o teu futuro. Deixa as coisas que ficaram para trás lá atrás e coloca o teu futuro na mão de Deus e escreve junto com Ele. Levante determinado todos os dias e diga: vou escrever uma nova história. Não pare nunca de planejar. Eu quero fazer uma nova história, e você vai fazer. Duas coisas nós precisamos aprender. Primeiro, a sermos no mundo espiritual, e presta atenção no que eu vou dizer. No mundo espiritual nós precisamos ser eternos insatisfeitos. O que nós vemos hoje é uma inversão. Estamos sendo insatisfeitos aqui. O carro 2015 que eu tenho não presta mais, tem que ser 2020. O celular da 8ª geração que eu tenho não presta mais, porque já tem a 10ª vendendo por aí. A roupa que eu tenho, que eu paguei não sei quanto lá, agora também já não presta mais, porque tem uma coleção nova. Querido, tem gente que não tem o que vestir. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem onde morar. Tem gente que não tem ninguém para levar a palavra de Deus até eles. Você é milionário e não sabia. Você que está aqui nessa noite é milionário e não sabia. Tem muitos países do mundo que você não pode colocar o pé dentro de uma igreja, porque vão matar você. E você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Nós somos ricos e não sabemos, amados.
Só que estamos ficando insatisfeitos aqui na terra, nesse mundo, nas coisas palpáveis. Paulo está aqui falando de sermos insatisfeitos no mundo espiritual. Eu não aceito ficar mais como eu estou. Eu não aceito mais viver essa vida de derrota. Eu não aceito mais esses pensamentos que vêm na minha cabeça. Não que eu pense que eu tenha alcançado alguma coisa, ou seja, eu não sou melhor do que ninguém. Pobre de quem pensa que é melhor do que o outro. Pobre de quem pensa assim. Nós somos pó e ao pó voltaremos, amados. Para e pensa. Eu sei que é um tapa na cara, eu sei que é um confrontamento muito forte, mas se você morresse hoje, o que você deixava? Não estou falando de material, por favor. Você deixaria um legado? Você deixaria um exemplo? O que seria deixado? Qual a tua herança espiritual hoje? Se você morresse, irmão, falando irmão, homem, o que aconteceria? Deixaria um legado para tua família, para tua esposa, para os teus filhos? E você, irmã, o que aconteceria? Deixaria um bom exemplo, um legado, uma vida para os teus filhos? Santidade? Porque eu acho que não deve ter coisa pior do que isso. E eu não preciso citar exemplo, porque cada um de vocês já ouviu. Ainda bem que esse morreu, porque esse só incomodava. Não precisa nem me dizer, eu vejo todo mundo fazendo assim. Nada pode ser mais triste do que isso, do que passar por aqui, por essa breve trajetória terrena que nós temos, e não deixar nada. Portanto, amado, comece a olhar para Cristo, com objetivo, com vontade. Porque nós precisamos de 2 itens na nossa vida. Eu não quero fugir muito do assunto. O Espírito Santo está soprando umas coisas aqui. Segura um pouco aí. Precisamos agir com dedicação e foco. Foco é o que nos falta. Você há de convir comigo. E o foco some quando a fé some. Quando a fé é fortalecida, o foco também é fortalecido. Porque não importa o que acontecer, eu vou continuar nesse caminho. Eu vou e assim que é bonito, assim que é bom de pregar. Igreja inteligente, me ajuda a pregar. Eu vou prosseguir. Agora, quando eu estou fraco, quando eu estou esmilinguido, espiritualmente falando, o irmão falou mal de mim, estão me levantando calúnia a meu respeito. Amado, mas você tem que se lixar para o que estão falando a teu respeito. Porque as pessoas, o máximo que elas podem fazer é falar a teu respeito. Você tem que se preocupar com o que Deus sabe a teu respeito. E Ele sabe, Ele não ouve, Ele sabe o que você faz. Ele sabe quem você é, Ele esquadrinha a tua mente, esquadrinha o teu coração. Se preocupe com Ele. O que as pessoas falam. Gente, falar até papagaio fala. Calopsita fala. Nós temos que viver, estar preocupado com o que vivemos. Sermos testemunho lá fora. Porque um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Eu posso vir aqui trazer uma palavra muito bela, muito bonita para vocês, mas aí fora todo mundo sabe quem eu sou. E de repente a minha conduta não é tão boa quanto eu estou falando aqui em cima, mas as pessoas aí fora sabem. É por isso que nós cuidamos tanto do nosso testemunho. É por isso que as pessoas precisam ver um resquício, pelo menos, de Cristo na minha vida. E será que as pessoas veem resquícios de Cristo em nós? Que as nossas atitudes vão mostrar se veem ou não. É assim sempre vai ser, meus queridos. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você como a única Bíblia que elas vão ler na vida. Ou vai dizer que você nunca ouviu, aquele lá disse que é crente, olha lá o que ele está fazendo. Julgamento, você vai ser julgado o tempo todo. Às vezes te pega num dia ruim, porque ninguém é obrigado a estar bem todos os dias. Mas já é o suficiente para ser julgado. E quando isso acontecer, e isso te afetar, prossiga. Não desista.
siga em frente. Determinação e disciplina. Amados, na vida espiritual nunca foi tão necessário ser disciplinado. E a disciplina aumenta conforme a maturidade espiritual aumenta também. Por que a gente fala para os cristãos? Relembra aquele primeiro amor. Mas por que tem que relembrar o primeiro amor, pastor? Porque crente não é disciplinado. Por isso que tem que relembrar o primeiro amor toda hora. Não tem lá o louvor que fala: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Mas não brilha mais por quê? Por que não brilha mais? Se foi feito, pastor Cid, em forma de canção, é porque é verdade. E quantos anos tem essa letra? Pelo amor de Deus. Por que esses altos e baixos? Falta de disciplina. Por que quando logo que você se converteu, você orava 2 horas? Dessas 2 horas, meia era em línguas e rolando na presença do Senhor. Hoje você vive de espasmos da presença do Espírito Santo. É verdade ou não é? Isso acontece comigo, querido. Eu não sou hipócrita. Eu falo o que é a realidade. Porque nós não temos disciplina. Nós temos que ser disciplinados espiritualmente. Porque quando somos disciplinados, nada vai nos demover do nosso objetivo. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleça-se aonde? No Senhor. É o que a Bíblia diz. Não é fortaleça-se no livro de autoajuda. Fortaleça-se no Senhor, através da sua palavra e no seu grande poder. E assim, amados, nós vamos conseguir transpor todos os objetivos da nossa vida. Não importa o que seja, nós vamos prosseguir e vamos seguir. Eu quero ler um texto que está em paralelo. Abre lá, 1 Coríntios 9. Deixa eu ver que oração aqui. Ainda tem 10 minutos para terminar, então eu tenho 5 para falar. Não podemos passar do horário dos cultos, amados. Isso aí é regra. 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Não pense que o pastor está bravo hoje. O pastor está pregando para ele também, gente. Se a palavra não vir primeiro para mim, não adianta. Não tem nem como passar para vocês. 1 Coríntios 9, versículo 25, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Agora eu gostei dessa aqui. Porque todo atleta se prepara para correr. O atleta olímpico se prepara num ciclo olímpico inteiro para disputar uma maratona. Vamos botar a maratona, que é a mais difícil de todas, 42 quilômetros. Ele tem um ciclo olímpico de treinamento de 4 anos. E lá ele vai dar o seu melhor. Porque ele sabe que apenas um vai ganhar a coroa. Apenas um receberá os louros. E Paulo diz que esse louro, essa coroa que ele recebe, é uma coroa corruptível. E ele fala para mim e para você, cristãos, que precisamos exercitar os nossos músculos espirituais. Ele está dizendo para mim e para você, aqui no versículo 25, olha o que ele está dizendo. Todo atleta em tudo se domina. Será? Será? Em tudo se domina. Qual é a área que você não se domina ainda? Porque o atleta espiritual em tudo se domina. O atleta do mundo palpável, ele não se domina em tudo. Como assim, pastor? Exemplo, doping.
Tem atleta que se utiliza de doping para poder ter um desempenho melhor. E ele pode até enganar aos outros atletas. Ele pode até receber a medalha de ouro no peito, mas ele se utilizou de algo ilícito para ganhar aquela medalha. Diante dos homens ele pode até aparecer na foto da revista, na foto dos jornais, nas telas de televisão, como o campeão, como o medalhista de ouro. Mas diante de Deus ele não passa de um trapaceiro. Essa é forte. E diante de Deus, a gente é vencedor ou a gente é trapaceiro? Quantas pessoas que pregam em cima de altares e são trapaceiros? E eu falo sem medo nenhum, vai chupando essa manga quem está vendo isso aí também. Quantos que utilizam o altar e não passam de trapaceiros? Porque não vivem o que pregam. Ou se utilizam de meios ilícitos para receber vantagem. Amados, é hora de olharmos para Jesus e mantermos o foco verdadeiro. Para que tenhamos aqui, não no peito uma medalha de ouro aos olhos dos homens, mas que tenhamos aqui a coroa da vitória, a coroa incorruptível, que vai nos dar acesso à glória, que vai nos dar acesso ao Pai, e um dia todos estaremos lá, dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Essa é a coroa que você tem que almejar, meu amado. Essa é a coroa. Porque a coroa diante dos olhos dos homens, ela é efêmera. Ela é descartável, ela não vale nada. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque Deus em primeiro lugar. Esqueça o resto. Quanto ao que comer, quanto ao que vestir, não se preocupa. Ele mesmo diz: olha os pássaros no céu, plantam alguma coisa? Não. Lhes falta alguma coisa para comer também? Não, porque eu vou prover para eles. Assim o Senhor abrirá portas na vida de vocês também. Vai tomando posse, porque é palavra sobre a tua vida, é palavra profético sobre a tua vida. Deus vai abrir portas na tua vida. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não se preocupe com as coisas. Desilusão, para trás. Deixa lá, não fica assim. Lá na frente. Jesus está fazendo assim para você aqui. Vem. Não olha para lá. O inimigo vai querer acusar o que ficou lá atrás, viu? Você é mais velho que andar para frente, mas eu preciso falar para você. O inimigo vai acusar no teu ouvido o tempo todo. Mas tu sabe o que o fulano fez lá atrás. Lá atrás não interessa mais. Interessa daqui para frente. Prossiga para o alvo. Sempre em frente. Em nome de Jesus. Fica em pé na presença de Deus. Ministério de Louvor. Nós temos 3 minutos para encerrar o culto. Amado, agora é você e o Senhor. O que Ele me mandou falar, eu já falei. Agora eu quero que você se desligue do que está acontecendo aqui. Não se preocupa com quem está do teu lado, não se preocupa com quem está na frente, não se preocupa com quem está atrás. Fecha os teus olhos, porque é você e Deus. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, deixa o Espírito Santo falar contigo. Oh Espírito Santo, vem. Tu és bem-vindo nesse lugar. Podes vir aqui nesse lugar. Passeia nos corredores dessa igreja, Espírito Santo, e vai levando embora tudo aquilo que não pertence à tua vontade. E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua
conforme a tua palavra, Senhor, nessa e noite. enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós elevamos a nossa oração, o nosso clamor em Tua presença neste momento. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Que o Senhor esteja nesse momento nos dando um direcionamento, Senhor, mostrando a todos nós o caminho que devemos seguir, o alvo que já está determinado para a nossa vida, e que não fiquemos nos apegando nas coisas do passado, Senhor, mas sim que o Senhor nos mostre o caminho a ser seguido a partir de agora, dando-nos força para prosseguir, Senhor, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das tribulações, que nós possamos, Senhor, sempre buscarmos força e fortalecermos-nos no Teu forte poder, na Tua palavra, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós de dia e de noite, e a Tua mão está estendida sempre na nossa direção. Por isso, Pai, leva embora tudo que não agrada o Teu coração, leva embora, Senhor, tudo aquilo que nos impede de termos um encontro real e verdadeiro com o Senhor, e que a partir de agora o Teu nome seja exaltado, que as pessoas possam olhar para nós e verem os resquícios de Cristo, que as pessoas possam ver o caráter de Cristo estampado na nossa vida. Assim oramos e assim te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aplauda o nome dele. Só a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém, meus amados. Um minuto eu passei, eu sei que você vai me perdoar. Que essa palavra fique no teu coração. Que
você tem uma palavra, uma semana de vitória. Uma semana cheia da presença de Deus sobre a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração. Seja um vitorioso em nome de Jesus. O que Ele tem é muito maior do que você imagina. Eu já quero orar encerrando o culto e abençoando a tua oferta e os teus dízimos. No amém você pode trazer e depositar aqui no gasofilácio. Mas agora, levanta a tua mão direita e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso em tua presença, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, e que nós possamos, Pai, mais do que ser ouvintes, possamos ser praticantes da tua palavra, Senhor. Leva esse teu povo de volta para casa, guardado pelos teus anjos, e que toda e qualquer retaliação, toda e qualquer armadilha do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus. Que tenhamos uma noite de sono restaurador na tua presença, e que amanhã possamos abrir os nossos olhos e glorificarmos o teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e perfeita comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com o teu povo hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Um beijo no teu coração. Paz seja contigo.